Jornal da Justiça, na série Mediação, a redenção da justiça brasileira. Nós vamos continuar aqui nossa discussão sobre mediação, hoje aprofundando o tema, o papel do advogado na mediação, se ele é ou não um agente facilitador. Na nossa última conversa, nós ficou aqui meio que pendente, não é? A questão do papel do advogado na mediação. Então nós resolvemos aqui, neste momento, aprofundar esse tema e dedicar nossos 30 minutos só para falar sobre isso. Eu estou aqui propositadamente com os mesmos debatedores do programa anterior, já que o assunto surgiu com as participações, as contribuições efetivas dele. E, aliás, eu queria aproveitar e agradecer ao doutor Sérgio Bermudes pela disponibilização do tempo aqui, doutor André Chateaubriand Martins. Agradecemos aí a participação efetiva de vocês e fica aqui registrado que a gente conversando aqui fora do ar, talvez fosse difícil indicar uma pessoa que conhecesse tanto o tema quanto ele. A doutora Juliana, do escritório BGCB, eu não consigo falar esse nome aqui, Binemboim Gama Carvalho Brito, também me surpreendeu pela profundidade que conhece o tema, e eu também agradeço aqui ao escritório a sua participação aqui, obrigado pelo seu tempo, e também os nossos telespectadores por estarem nos acompanhando aqui. Nós colocamos aqui embaixo um e-mail, um contato, canal de contato, vocês fornecerem para a gente críticas e sugestões, são muito bem-vindas. E nessa última semana nós recebemos aqui várias solicitações de esclarecimento de como é que um advogado pode se formar em mediação. Bom, nós temos aqui o Instituto Internacional Acadêmico de Mediação, que está fazendo um curso em Harvard, em Cambridge, sobre atualização em mediação. Não é um curso de formação de mediadores, mas é um curso que vai dar uma visão geral sobre mediação. Pretende-se também, num futuro bem próximo, criar um curso de formação de mediadores. Existem também vários outros cursos, aqui não é uma merchandising, mas existem aqui no Brasil vários cursos em que se pretende orientar sobre mediação. Mas o nosso entendimento é que a formação de mediadores ou é uma faculdade como de Direito, um curso específico de mediação, ou então seria um curso de pós-graduação, lato sensu de mediação, aquele de 360 horas. Nós acreditamos que sem esse número de horas, é difícil você formar adequadamente um mediador. Entretanto, há cursos também mais curtos que estão aí no mercado e que se pode procurar quem tiver interesse. Mas eu quero lembrar a todos o seguinte, que o mediador, ele necessariamente não precisa ser um advogado, mas é quase impossível uma mediação sem a participação do advogado. Então, tomando o advogado como parâmetro, nós podemos esclarecer que o advogado pode ser assistente das partes na mediação, pode ser assistente do mediador, não advogado, e, teoricamente, pode também ser um mediador. Então, o advogado pode ser, acompanhar o cliente na mediação, ele pode ser o advogado do mediador, orientar juridicamente o mediador, como é que ele dá a formatação jurídica do instrumento de mediação, mas ele também poderia ser o mediador, mas aí teria que fazer um curso específico para isso. Nós vamos, lembrando mais uma vez, tratar de atualização e mediação, terá um curso online, através do site colocado aí embaixo, na tela, vocês poderão se inteirar um pouco mais do assunto. Bem, nós vamos voltar aqui a falar do papel
do advogado da mediação. Então vamos imaginar a seguinte situação. É comum o advogado receber um estagiário para ajudar nas suas tarefas de folga, etc. Vamos imaginar que os doutores aqui recebessem um advogado, um estagiário, que ainda não se formou em direito, e que ele dissesse que não acreditava no sucesso da conciliação, da negociação ou da mediação e preferisse ajuizar diretamente a ação. Que conselho ou que orientação se dariam para esse estagiário? Vocês concordariam com ele ou talvez pudesse dar uma outra vertente a essa questão? Bom, a gente, na prática, tem alguns exemplos, né, muito bem-sucedidos de mediação que evitaram um litígio entre as partes ou ainda de litígios que terminaram com mediação, né? Então, tendo esses casos como exemplo, eu acho que a mensagem a ser passada para um advogado que está iniciando, para um estagiário, é de que ter o seu cliente satisfeito com o resultado da disputa primeiro, abrevia o seu tempo de trabalho, vai te dar mais tempo para trabalhar em outras causas e esses clientes satisfeitos com o seu trabalho vão poder te indicar outros clientes, né? Então, eu acho que esse é o espírito da mediação, é resolver de uma forma mais rápida e mais efetiva as disputas. E assim, esse exemplo ele não é raro. Muitas vezes a gente se depara, né, com colegas de profissão, estagiários, não importa a idade, que ainda resistem um pouco porque é uma ideia nova. E de fato, assim, a gente percebe que na faculdade de Direito é muito comum a gente sempre aprender as teses jurídicas, né? O advogado ele aprende sempre a disputar, a resolver o melhor argumento para o seu cliente, mas muitas vezes a gente não aprende na faculdade como que atingir realmente essa necessidade. Sentar com o seu cliente e perguntar não só qual foi o histórico do caso, mas em quanto tempo ele precisa resolver aquele problema, de que forma, o que realmente atende. Então eu concordo com o doutor André, que assim, passado essa experiência do advogado, do estagiário, de entender que o nosso papel como advogado não é só disputar uma tese jurídica, mas efetivamente atender o interesse do nosso cliente, ele vai conseguir abrir um pouco, né, o espaço para outros métodos que não sejam só as ações judiciais. Interessante, né? Porque, veja, eu uma vez, quando eu dava uma aula, alguém me perguntou, antes dessa, né, digamos, desse estímulo prático à mediação, qual seria a diferença de uma mediação para a conciliação? Eu lembrei do Rui Barbosa, que ele foi chamado por Águia de Aia naquela famosa, né, causa diplomática envolvendo um território, parte do território brasileiro. E que ele foi, né, através da diplomacia, conseguiu, né, reaver ou obter ali uma parte do território lá no norte do Brasil, se não me engano, no Acre, uma coisa assim. Então eu diria que, curiosamente, para aquela função, escolheu-se um diplomata com, né, conhecimento jurídico. Eu penso que talvez aí seja a grande questão. O mediador não advogado, ele pode ter a sua expertise em termos de, por exemplo, medicina, talvez, né, psicologia nos conflitos familiares, engenharia nos casos de né, construções, etc. Até mesmo, né, diria, um comerciante, um empresário nas questões contratuais. Mas o advogado, quando trabalha nessas questões, ele tem que dar o seu, né, a sua contribuição, porque os reflexos jurídicos são muito grandes. Então eu diria, né, que não há uma antítese entre as teses jurídicas e a negociação. A questão é, você precisa ter conhecimento da tese jurídica e saber o melhor momento de aplicá-la. Talvez esse seja a diferença, né? E você não aplicar a tese jurídica naquele momento, mas ter consciência de que, por causa dela, até onde você pode chegar para atender o interesse do seu cliente. Daí a importância do advogado também ser um especialista em resolução de conflitos, não judiciais, né?
de forma não judicial. Porque aí ele vai saber qual é o melhor momento de usar a tese jurídica e de não usar, até mesmo para convencer o acordo. Chegar e dizer assim, olha, você não vai conseguir aqui uma pensão alimentícia de mais de 50% do seu salário. Não adianta você pedir aí, tanto que você não vai ter. Então, aí, até para você convencer o cliente aonde ele vai chegar, é preciso, né, ter esse conhecimento jurídico. Então, a tese não é uma antítese à negociação. Bom, eu fiquei ainda, né, curioso com a seguinte expressão. Ok, o advogado, né, o estagiário, você tem né, esse conselho. E se for um cliente? O cara chega lá numa briga de vizinho, olha, xingou minha mãe, me bateu, enfim, disse que eu era um fraudador, um estelionatário, alguma coisa assim. Eu quero botar esse cara na cadeia, eu quero tirar tudo dele, eu quero não sei o que e tal. Como você convence o cliente que está querendo a prática adversativa, a prática da litigiosidade, a partir para iniciar essa resolução através da mediação, ou da conciliação, ou da negociação? Como é que você traria essa informação, né, quebraria esse ímpeto do cliente de querer brigar? Bom, isso vocês vão responder no próximo bloco. Jornal da Justiça, mediação. Fique conosco, voltamos já. Jornal da Justiça, voltamos agora com aquela pergunta que ficou no ar. Lembrando a vocês que as críticas e sugestões são bem-vindas, até mesmo, né, casos, digamos, que pudéssemos, né, abordar aqui de uma maneira muito genérica e abrangente, se esse é um caso concreto, mas aguardamos aí a sua participação, sua colaboração, é muito bem-vinda. Mas, como disse, voltamos àquela pergunta. Se vocês recebessem um cliente averso à negociação, à conciliação, à mediação, e vocês entendessem ali que seria melhor começar por este caminho, como é que vocês tentariam convencê-lo? Bom, muitas vezes não é fácil lidar quando a pessoa está muito resistente. E o primeiro ponto é esclarecer que a mediação ela é um procedimento voluntário, então ela depende principalmente da vontade das partes, senão ela não acontece, né? Não cabe nem ao mediador, nem aos advogados impor, porque vai depender que as partes cheguem. Mas assim, existe uma técnica que é muito interessante, que é justamente você questionar qual seria o cenário que o seu cliente imagina numa situação de você levar essa questão ao judiciário e apontar todos os pontos, né, favoráveis e desfavoráveis para que ele possa refletir, porque muitas vezes no ímpeto, né, no calor da emoção do conflito, a gente quer brigar com o outro, quer levar o processo adiante, mas quando a gente se depara com mais tranquilidade e enxerga, né, o papel do advogado é também fazer enxergar, olha, se a gente levar essa causa adiante, trazendo as teses jurídicas, trazendo as possibilidades de ganhar, de perder, o que você acha que vai ser melhor? E eu acho que muitas vezes esse é um tipo de questionamento que faz com que o cliente reflita sobre a possibilidade de um método alternativo. Interessante, né? Você concorda com isso? Acho que Concordo. Eu acho que é um requisito para a mediação que as partes tenham vontade de ir para a mesa, né? Então, não adianta levar uma parte que não quer estar na mesa negociando.
né? Muitas vezes o conflito ele chega a um estágio em que a parte, o seu cliente, ele não quer de forma alguma ter contato com a outra parte, quer levar para o Poder Judiciário, porque a partir daquele momento é o juiz que vai conduzir a disputa, né? Mas se hoje a mediação ela pode ser feita no âmbito do Poder Judiciário, também é possível convencer o seu cliente de que a mediação ela vai ocorrer num centro de mediação no Poder Judiciário, mas depois ela pode ser levada ao juiz para homologar aquele acordo. Então, o acordo de mediação ele vai ser tão forte quanto uma sentença que o juiz venha proferir numa disputa judicial, né? Então, eu acho que isso é um grande atrativo hoje para convencer também os clientes, além do que a doutora Juliana comentou, que eu concordo integralmente. Porque eu sempre penso assim, né, que talvez a parte precise, naquele primeiro momento, né, desconstruir um pouco a tese que ela traz para o advogado. Ela já vem, né, achando que ela tem inteira razão e que a outra parte, né, vamos dizer assim, não tem razão alguma. Então, aquela ideia, né, eu estive nessa ideia de você talvez dizer assim, olha, não é bem assim como você está pensando, talvez, né, precisamos aí meditar um pouco mais, porque o resultado pode não ser esse, enfim, né, são coisas que podem talvez inibir um pouco, não é, a ação, né, da parte, aquele da parte, mas também fazer com que ela busque uma segunda opinião, né, como que é natural, todo mundo pode fazer isso. Mas e daí eu penso ainda na importância da especialização, da pessoa procurar o especialista e dizer, não entendo nada disso, vou, né, confiar aqui no na sua orientação e no seu conselho, porque eu já sei que o senhor tem essa expertise. Daí a importância da pessoa se atualizar. Em qualquer profissão do mundo, você tem que se atualizar e acompanhar a evolução do novo. A evolução do novo é uma coisa interessante, porque eu chamo de evolução do novo. Os chineses, né, os japoneses, eles produzem um computador novo a cada dia. Então, a cada dia, um novo já está superado. E eu penso que nessa parte de relação cliente, a cada dia, né, o novo já está superado, porque você tem sempre um capítulo seguinte que tem que, talvez, né, ajustar. Bom, nesse contexto ainda de orientar a parte, né, a procurar a mediação, a reduzir o litígio, né, como é que a gente pode, talvez, conciliar um advogado ex-adverso, quando você chegou à conclusão de sua parte, o seu cliente está interessado na mediação, é um bom negócio para o outro lado, mas o outro lado não quer. Como é que estratégia se estaria aí? Porque, veja, se o cliente não quer, que estratégia você utilizaria para convencer o advogado a querer? Para convencer o cliente a querer? O advogado, enquanto ele pode ser um facilitador do acordo, ele pode ser também um grande dificultador do acordo, né? Então, por isso que a gente mencionou no programa passado a questão cultural, né, que é necessário que as pessoas, principalmente os advogados, conheçam as técnicas de mediação, acreditem nelas e possam convencer os seus clientes. Dito isso, o advogado que precisa convencer o outro advogado, ele realmente vai ter que usar argumentos um pouco mais técnicos, né, que ele não teria com o seu cliente, para demonstrar que o litígio vai sair mais caro para ambos os lados do que um acordo. Eu aqui rapidamente posso comentar um caso que eu vivenciei, em que o meu cliente fez uma proposta de acordo. Esse caso acabou indo para a arbitragem, ele não foi para o Poder Judiciário, mas não era um caso de valor tão alto que justificasse o custo da arbitragem. A advogada da outra parte, ela talvez por desconhecer a mediação, ela achou que nós estávamos querendo evitar o litígio e não compor um acordo. Então ela não aconselhou o cliente dela a fazer a mediação. Nós levamos 2 anos para chegar a uma sentença de arbitragem que era justamente o que nós
propusemos 2 anos antes em acordo, sendo que os custos ficaram muito mais altos. Muito mais altos, é verdade. É uma coisa interessante, que às vezes tem essa ideia do advogado achar que quando você propõe um acordo, é porque ele acha que você está numa situação desfavorável. E às vezes não é isso, às vezes é o desejo do cliente de resolver logo essa questão, até para ele poder, vamos dizer assim, ter um retorno mais rápido, né, do que ele está pretendendo ter. E normalmente o que acontece é isso, quando você propõe um acordo, a outra parte diz assim, está querendo acordo porque eu vou ganhar. Né? E fica nessa ideia do ganha, ganha, perde, ganha. Né? Por isso que eu digo, a mediação tem que ter o binômio satisfeito e satisfeito, não é parcialmente satisfeito ou parcialmente satisfeito. Daí a importância de se saber que tem que confiar, né? Talvez seja isso. A parte tem que confiar, o colega tem que confiar, e como foi colocado aqui, isso é uma mudança cultural. Não vai se conseguir isso da noite para o dia, mas temos que começar. Sem dúvida. A expectativa é que isso comece muito em breve, né? Porque eu acho que esse receio com o novo código, como a gente comentou no último programa, vai quebrar um pouco esse gelo, porque como já é uma previsão na lei, as partes vão chegar nesse primeiro encontro, né? Nessa primeira reunião. E lá vão conhecer melhor o procedimento, tanto os clientes como os próprios advogados. Então, eu acho que muitas vezes um advogado que está dificultando, a partir do momento em que ele conhece e entende que aquilo é coberto pelo sigilo, que a sua parte vai poder ter toda a assessoria, ele pode um assunto muito interessante, coberto pelo sigilo, porque a nova lei estabelece a possibilidade de mediação extrajudicial e também via, em troca de e-mails, online, ou não sei qual a expressão, através de sistemas de comunicação eletrônica, digamos assim. Bom, então, como garantir esse sigilo eletrônico? Como é que eu vou mandar as minhas teses, digamos, as minhas pretensões para outra parte, através da via eletrônica? Talvez, porque também tem essa questão, Você faz um negócio na internet, o e-mail pode ser um documento. E aí você coloca alguma coisa lá que pode ser usada contra a própria parte que enviou. Então, daí a necessidade, eu vou tocar nesse ponto, que é importante você saber exatamente o que o cliente quer e até onde você pode ir e aonde é o limite da negociação para a conciliação, da conciliação para a mediação, ou quando você parte direto para a mediação, ou quando você vai direto para a conciliação, que é o melhor caminho nessas questões que foi colocado aqui, acidente de trânsito, Talvez fosse relações não continuativas, relações que se esgotam naquele problema. Mas como é garantir a confiabilidade e a confidencialidade da comunicação eletrônica? Olha, a comunicação eletrônica ela depende de investimento, porque a confidencialidade ela vai estar muito relacionada ao sistema que vai ser implementado, e a confiabilidade naquele sistema, se vai ser difícil ou não burlar o sistema, porque a lei, no plano jurídico, ela já assegura os mecanismos. A lei, em vários momentos, ela diz que o procedimento é confidencial. E essa é a grande diferença da mediação para outros procedimentos, porque ali a parte se sente confortável de falar para um terceiro neutro questões que ela não falaria para um juiz. Por isso que o juiz ele não pode ser um mediador, porque o juiz, depois de uma tentativa frustrada de um acordo, ele vai julgar o caso. Então, se a parte souber disso, ela não vai revelar informações que ela revelaria para um mediador. Então, a lei ela se preocupou, por exemplo, em impedir que o mediador seja rolado como testemunha no processo judicial, ou que documentos, informações trocadas na mediação sejam utilizados no processo judicial. Todos esses documentos, informações são protegidos pela confidencialidade. E a mediação eletrônica, ela tem que acompanhar essa evolução da lei, que depende até um pouco mais das áreas técnicas de informática até do que da gente. Jornal da Justiça, mediação é o nosso tema aqui. Fique conosco até a próxima semana.